Fala galera, bem-vindos a mais um Pod Pai. Estamos no episódio 17, eu acho, hein, rapaziada? Que massa! Aí, ó. E vai mais longe, hein? Vai longe. Hoje aqui nós estamos com o tema Vaidade e o Ego do Homem. Hoje vai ser forte, hein? Meu Deus. E esse tema aí, galera, ó, fiz uma enquete lá. Se você não tá participando, comece a participar lá no nosso Instagram. Ó, Instagram, vocês viram só? O cara tá quase americanizado, as nações. Então participe lá, às vezes a gente coloca essas enquetes. Então essa enquete aqui que eu fiz e esse tema aqui colocaram lá e eu falei, cara, é bacana, porque é algo que realmente dá pano pra manga, né? E é uma luta do homem, né, cara? É o ego, né? E perguntar pra você, e como que apareceu essa pergunta? Como que as pessoas colocaram ela? Só pra falar, quero saber de humildade? Então, falar a verdade, eles falaram, foi em duas, não foi uma só. Se repetiu a pessoa falar de vaidade e de ego. E daí eu coloquei aqui pra nós, pra ser mais... Eu acho que se conecta, né? Pra gente colocar ali. Daí eu coloquei o tema como vaidade e o ego do homem. Que eu acho que é algo que tem que ser domado, né? E vamos começar então. Quer começar aí? Querem tirar um para o ímpar? Um jockey em pô? Nosso brother aí, a semana passada eu comecei. Então vamos lá. Não tem problema. Eu acho que assim, falando hoje de vaidade, eu posso estar talvez pecando ou errando nesse meu falar agora, mas eu acho que cada um tem um pouquinho assim de vaidade, um pouquinho assim, aquela coisa do ego, de puxar para si ali alguma coisa que realmente ele quer trazer o que ele fala, o que ele faz, ele quer ser aceito, ele quer ser bem visto. Então, assim, falando até de vaidade, de ego, eu particularmente eu considero como um pecado. Se eu for um cara vaidoso, eu considero isso como um pecado. E se a gente for falar de pecado, a gente vai falar do princípio da humanidade. Então, quando a gente vai lá trazer um contexto de quando o próprio Lúcifer, né, se rebeliou contra Deus, ele se encheu-se de vaidade e quis se colocar maior do que Deus, né? Ele encheu o seu, vamos dizer assim, ele se encheu do seu ego, queria se assentar ao trono e ele queria ser adorado como Deus, vamos dizer assim. Então, lá no princípio da humanidade, depois que houve, claro, a queda, ele já veio todo esse contexto também falando aí de vaidade, né? E é uma linha fina, né? Porque ó, você pega aqui os caras malhadão aqui, e o cabeleireiro vendo a vaidade. Então é algo que é uma linha muito fina. Eu vejo aqui que algo que nós temos que trazer bastante pro pessoal é isso. Que ao mesmo tempo que ele se torna um pecado em excesso, mas o cara, se ele se desleixar também, às vezes ele entra num extremo feio. Que às vezes o cara tá se deixando, sabe o tal do largado? Então eu sempre falo assim, tudo no evangelho é um equilíbrio, né? É uma linha muito fina, porque senão a gente entra naqueles religiosos, né? Que fala, cara, mas olha esse topete aí, esse daí é lascívia. A irmã lá, que nem eu tinha uns amigos, e é legal que a gente pontuar isso. O cara chegava lá, eita pombagira. Ele falava assim, só que sabe naquele ar de tipo, em vez dele falar gostosona, né, bonitona, ele queria falar aquilo dentro dele, mas ele falava, eita pombagira. Então, o que acontece? Só porque a mulher era bonita, estava bem arrumada, ele se considerava como se a mulher tivesse com algum espírito, alguma coisa. Então é algo legal para a gente pontuar, porque eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. E creio eu que Lúcifer, realmente a vaidade deles não estava só no estereótipo, digamos, porque ele era bonito, a Bíblia diz que dele saiu som. Então eu acho que, né, vou começar por esse lado aqui, eu acho que ele levou muito naquilo de eu sou bom, sabe? Tipo, eu sou o cara, mesma coisa assim, não, nosso podcast é top, porque, nossa, eu ponho uns temas aqui e o negócio acontece. Não, os piá falam bem, eu escolhi os melhores caras aqui para estar do meu lado. E às vezes quando você vê, você não está cumprindo aquele propósito e está só realmente se auto-inflando. Vamos lá.
tudo começa na mente. Quando você pega esse contexto de Ezequiel 24, Isaías 14, onde faz referências, né, à profecia ao rei da Babilônia, em Isaías, em Ezequiel ao rei de Tiro, e ele começa a falar algumas coisas ali, né, que você vê presente em nós mesmos, na nossa natureza, né? Mas se você pegar e começar a decupar todo o processo, porque a questão para mim é a seguinte, Fabrício. Esse dia eu conversava com o Rafa, até eu queria que ele tivesse aquele testemunho. Cadê você, Rafa? O Rafael. Tá de sacanagem. Assim, O que aconteceu? Ele contou a história de um cara que eu conheci. Quando eu conheci aquele cara, pensa num homem simples de Deus. Fazia tempo que eu não vi um homem simples de Deus. Tranquilo. Pá. E passou um tempo, a gente conversando, e aconteceu uma situação com a pessoa, e eu falei, meu Deus, como que disso foi parar nisso? Como que acontece? Como que se deflagra esse processo dentro das pessoas? Como que aconteceu com o suposto Lúcifer, né? Porque a tradução ali é luz brilhante, alguma coisa nesse sentido, que daí do latim eles traduziram como Lúcifer, né? Mas o que aconteceu com esse cara? Esse cara que oprimia as nações, que, sabe? O querubim da guarda. Como que se deu esse processo? Você imagina, consegue pensar assim, onde você está no lugar... Que não tinha pecado. E aí... Então, assim, tudo começa no seu pensamento. Olha só, se você tira a imortalidade da vida humana, acabou a vida não tem sentido nenhum. Já está provado que imortalidade é um fato da vida humana, não é discutível isso daí. Por quê? Se você, por exemplo, se você tira que somos imortais, você tira o sentido da vida, porque mais nada tem sentido. O que nós estamos fazendo aqui não tem sentido, é tudo besteira, é tudo bobeira. Então, a imortalidade é algo que está no ser humano, faz parte da vida dele, da sua constituição. Pensando em imortalidade, se há imortalidade, há eternidade. O que é a eternidade? É a posse simultânea de todos os seus momentos, é o condensamento, é a cristalização do ser, é uma qualidade, não é um tempo grandão, né? Mas é uma qualidade de vida, porque todas as suas escolhas, elas vão se condensar em um momento, que é o momento da sua morte. E pensando nessa questão da eternidade, eu lembro de uma frase maravilhosa, que eu não me lembro quem que falou, mas é que foi assim: cuidado com os seus pensamentos, porque eles viram ações. Ou melhor, cuidado com os seus pensamentos, porque eles viram palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas viram ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam um hábito. Cuidado com os seus hábitos, eles se tornam o seu destino. Olha só. Então, assim, tudo começa no pensamento. Quando você olha, ele falou assim, já sei, eu vou subir e vou fazer o meu trono no alto. Tudo começa no coração. Olha para você ver o que nós falamos semana passada do coração. Tudo começa... Jesus falou assim, do coração procedem as saídas da vida. Tudo vem do coração. Então, o processo da vaidade, ele se inicia dentro do coração. Por isso que eu falo, se você não consegue reconhecer o que está dentro do teu coração, é um grande problema isso daí. É uma força estranha que está dentro de você, você não sabe o que é, não está claro para você. E o que acontece? Você começa a se relacionar com aquilo e a flertar. Como que foi o processo de Eva, da queda? Foi no primeiro dia que ela viu o fruto e aquilo começa a ganhar. Quando você começa a olhar para o erro do outro, para o pecado do outro, o pecado do outro também te olha e te seduz. Por isso que quem condena pecado, normalmente o cara está praticando a mesma coisa. Os fariseus condenavam o que condenavam, mas eles faziam coisa pior. Então, a vaidade ela começa no coração, no pensamento, na falta de compromisso com os seus pensamentos. Quando você não tem compromisso com os seus pensamentos, você está fadado a fracassar. Show de bola. Enquanto estava falando ali também de Eva ali, eu tenho uma visão sobre isso,
muito bacana, que bate com isso que você falou. Porque muitas das vezes, né, que você falou, isso vem tudo do coração, mas muitas das vezes a pessoa que você falou ali tá olhando. Vamos dar um exemplo. Como que ela caiu? Fiquei pensando como que ela caiu. E daí me veio, né, os olhos são a janela da alma. Se os teus olhos estão em trevas, diz que todo o seu corpo está em trevas. Então, Deus me trouxe essa ilustração assim. Um exemplo, às vezes o cara vai lá, ele não vai chegar e vai trair a mulher, já vai ter uma relação sexual com ela, não. Ele vai primeiro começar a cobiçar com os olhos, depois ele vai ter um papinho, vai acontecer uma coisa, e vai se aumentando aquilo até chegar no ato. Então vamos dizer, ela não podia estar ali muito bem cobiçando aquilo ali, olhando aquilo ali. Porque depois a prova disso que Deus me trouxe, porque fala assim, a árvore era boa de olhar. Ela me era, como que é? Ela era vistosa aos olhos. E boa, acho que foi boa para dar entendimento. E boa para dar entendimento. Ele usa alguma palavra assim. Então, quer dizer, ele viu nos olhos dela que ela errou. Então ele está como um leão, né, ao nosso derredor procurando uma brecha. Então, você acha que no ego não é a mesma coisa? Como ele achou uma brecha lá no início. Ele viu nela ali aquela brecha e depois ele ludibriou ela, enganou ela. Dizendo, não, você não vai morrer, certamente não morrerás e tal. Então acontece muitas vezes, eu acredito bem isso que você falou, começa no coração. Porque às vezes você está ali e sem você perceber, aquilo já subiu. Você está ali pensando, não, cara, isso aqui vai dar certo. Mas vai dar certo porque eu estou fazendo. Você não consegue delegar. Muitas pessoas que não conseguem delegar, que nem aconteceu aqui, ó, aqui é o making off para vocês. Quem que vai dividir? Vamos editar e tal, quem que vai fazer? Às vezes não, pode deixar tudo que o pai faz. Sabe? Eu já vi isso muito em questão de empresa mesmo. O cara é bom, trabalhar sozinho, quando ele começa a montar a equipe, ele não consegue ir para frente, que ele não consegue delegar. E ali você já vê o ego, que você fala, cara, e eu já tive muito disso, fala, cara, o cara não tá fazendo bem o negócio. Sabe que você fala, não tá do meu jeito. Só que daí ali Deus trabalhando em você já não é, mas é o ego. Porque tem que ser do teu jeito. Entendeu? O diferente de você, não, vamos criar um padrão aqui, que nem a gente falou, não, então amém, cada um faz isso e tal. Então isso é que nem o Sansão falou, de a gente entender o nosso coração. Porque se eu não entender meu coração, o que a Bíblia diz? Cada um vai cair nas próprias cobiças. Você não é tentado, diz que Deus não tenta ninguém, Kleber. Nós somos tentados na própria cobiça. Então eu sei aquilo que no meu coração pesa. Ou eu olhei aquilo ali vai me fazer pecar. Opa, eu sei. Na realidade você sabe, cara. O inimigo ele só faz você cair naquilo que você já sabe. Você vê como isso é forte? Ele sabe e você esquece. Na realidade a gente deveria saber. É que antes de eu estar no meio da sociedade, se eu sou um cara vaidoso, eu posso estar no meu quarto, eu posso estar na frente do meu espelho e ninguém estar me vendo e eu estar sendo vaidoso, eu estar demonstrando esse sentimento, esse comportamento de vaidoso. Até mesmo nas vestes, na roupa, na forma que eu estou ali me vestindo. A vaidade ela vem, como a gente acabou citando aqui, que lá tem um pedacinho lá do nosso coração, onde a gente coloca lá um pouquinho dessa vaidade, a gente deixa essa vaidade entrar, e aí a gente mesmo sozinho, a gente acaba pensando em coisas. Um exemplo, eu vou me vestir para ir trabalhar. Eu estou sozinho em casa, eu acabei de levantar, eu estou de frente para o meu espelho, eu vou escolher a minha roupa, e aí eu já vou escolher a minha roupa pensando no que as outras pessoas vão falar dessa roupa que eu estou vestindo. Ou eu vou vestir uma camisa de marca, aquela mais cara que eu comprei, porque nesse lugar que eu vou, eu quero que as pessoas vejam que eu estou usando uma marca cara, por exemplo. Então, ele sozinho, ele já imagina de frente com as outras pessoas, no meio da sociedade, como as pessoas vão estar vendo ele. Então, até falando um pouquinho ali, citando um pouquinho sobre a soberba, né? Então, a Bíblia fala em Provérbios que a soberba precede a ruína. Então, ele tenta demonstrar algo, ele tenta apresentar algo que ele não é para as pessoas,
E aí é uma coisa que até lá no dicionário, se você for buscar, ele vai dizer que a vaidade ela é uma coisa que não pode ser sustentável, ela é fútil. E você tentando demonstrar que você é uma pessoa que você não é, lá no futuro a verdade vai vir à tona. Ela vai ver, a pessoa vai ver que você é uma pessoa que não tem caráter, você é uma pessoa que não tem sentimentos, é uma pessoa que não é modesta. Também, se você for ver ali um versus, né, de vaidade contra a humildade, você vai ver que uma pessoa humilde é uma pessoa respeitosa. Então, um cara que ele é vaidoso, ele não respeita o próximo. Então, falando num contexto de uma pessoa vaidosa no meio da sociedade, é uma pessoa que só se preocupa com ela mesma, uma pessoa que não se preocupa com os outros. Ela não respeita ninguém porque ela acha que os princípios que ela tem são mais importantes do que os princípios do irmão, do próximo, das pessoas que estão do lado. Então eu acho que o perigo é esse, assim, nem perigo, mas essa pessoa ela deixa de talvez contribuir com algo na vida de uma pessoa que precisa talvez ali de uma palavra, talvez um aprendizado, uma construção, um ensinamento, porque ela não se importa com os outros, ela se importa consigo mesma, somente isso. E então, dentro da sociedade, ela é uma pessoa que não colabora com os outros. Ela só sempre pensa em fazer, em usar os outros para que aquilo agregue valor para a vida dela. Show de bola. Mas olha para você ver o que o Kleber falou, né? Eu sozinho no espelho, falando. É o problema do imaginário. O que você está se alimentando, meu filho? O que você está vendo? Com o que você está andando, cara? Porque você só se torna um indivíduo raso à medida que você se alimenta de coisas rasas. Só que você vê essas coisas todas citadas no tal do mundo que falam, elas estão dentro da tal da igreja também. Por isso, se eu contar um negócio para você, você fica assustado. Um amigo meu, músico, contando lá no ensaio dos músicos, sei o quê. Cara, é coisa assim do arco da velha, cara, é coisa assustadora. Por isso que eu falo para vocês a questão muito do indivíduo, das coisas que você está se alimentando. Paulo fala assim, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Porque, veja só, o diabo, ele vai estar sempre ali na porta da necessidade. E às vezes nós mesmos vamos fendendo o nosso ser, criando brechas. À medida que, eu não estou dizendo que você não possa ter sonho, mas à medida que você fica exacerbando nesse sonhar, sabe? Sim. O cara quer ter alguma coisa. Não, porque um dia eu vou ter isso aqui. Aí o que acontece? Vão te aparecer portas para você ter aquilo que você quer. Mas é só se prostrar e me adorares. Ou é pulando do pináculo do templo. Então, o que acontece? Se você não vigia a porta do seu coração, as coisas que entram, e as coisas que você fala também. Porque quando você fala, quando você enobrece algo perverso, você está nutrindo aquilo dentro de você, você vai sendo composto por aquilo, você vai se tornando aquilo. Nós somos aquilo que nós fazemos e aquilo que nós consumimos. Olha para você ver. Todo o nosso aparato de neuroquímico, dopamina, serotonina, HGH, IGF-1, tudo isso, ele é conduzido por aquilo que você escuta. Claro, por aquilo que você pratica, mas por aquilo que você escuta. Por isso que quando você escuta boa música, a tua alma ela é edificada, ela é elevada. Por quê? Porque aquelas músicas elas estão vibrando numa frequência alta. Quando você escuta músicas com violência, com agressividade, a mesma coisa. Isso vai refletir. Então, conforme você consome, é aquilo que você tem dentro de você para produzir. É para onde você está conduzindo a sua vida. Por que é tão vaidoso? Por que é tão vazio? E vaidade é muito mais do que aparência, né? Muito mais do que a estética.
Porque a vaidade o que que é? Se você pegar tanta tradução no hebraico que aparece em Salomão e Eclesiastes, que é o clássico, né? Quanto você pegar ali em grego, está falando de oquidão, de algo vazio, de algo supérfluo. E esse é o problema, quando você se apega ao supérfluo, uma hora você vai ver que é supérfluo, vai ver que é vazio, vai ver que no momento de necessidade, você vai estar sozinho. Aí eu te pergunto, você vai ter estrutura para estar sozinho? Por quê? Porque tudo que você tem, você construiu em cima da areia. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele constrói sobre a rocha. Você tá construindo na realidade. Isso para mim é a grande questão. Onde eu estou edificando a minha vida? Só que é a minha vida. É a tua vida, Fabrício. Ninguém vai chorar a tua dor, cara. É isso que a gente tem que trazer para dentro da nossa cabeça. É saber assim, meu Deus, o que eu estou escolhendo? Você está escolhendo nada. Então, assim, a vaidade, e falando do contexto como o Kleber colocou, da questão da sociedade, bem, o mundo é só vaidade, é só aparência, é só futilidade. E quando eu digo mundo, eu digo no geral, tudo. É o que eu estou dizendo para vocês, eu estou preocupado com a minha vida, porque essas coisas eu encontro no lugar onde era para ter Deus. Só que não tem Deus, tem vaidade. Só que se você não olha, você também está lá fazendo a mesma coisa. Cara, quantos e quantos... Só muda de lado. Você só muda de lado e daí fica rotando santidade, cara. Cara, pega esses pastores, esses líderes, cara. Eu não estou dizendo que todo pastor é ruim, até porque eu estou do lado de um aqui, ó. Olha aqui, meu testemunho que é. Ele mostrando que não é todo mundo. Mas agora eu vou falar para vocês, dentro da história, não é sempre assim? E até outra pauta que eu queria já entrar aqui. Que? A vaidade e o ego dentro das igrejas. Está aqui. Mas, Fabrício, pensa assim, como que eles fazem igreja? E esse que é a questão. Como que eles fazem igreja? Eles fazem do mesmo jeito que é feito a estruturação de poder no chamado, do que eles chamam de mundo. Eles fazem do mesmo jeito. O que você acha que vai dar você colocando, escalonando as pessoas? O que você acha que vai acontecer? É arrogância, é soberba, é mentira, é envolvimento com interesse. Porque, olhe para... É uma empresa, né? Mas, homem do céu... O Jesus é tipo, quer ser o primeiro? Serve ele. Quer ser o primeiro, ser o último. É tudo aos contra. E você vê na igreja, tem o bispo, o arcebispo, Agora eu vou falar uma coisa. o arcanjo, o querubim. É sério mesmo? Você vai colocar a tua vida debaixo disso daí? Você vai deixar outras pessoas guiarem você? São cegos guiando outros cegos. E vão dar no buraco. É o que eu estou falando para você. Cada um vai dar conta da sua vida. A velhice vem. A pobreza vem, a miséria vem, tudo isso. Cada um vai ter que resolver a sua vida. Só que agora eu te falo, da onde você está se alimentando? Porque da onde você está se alimentando é de onde você vai tirar as tuas forças para, né, conseguir batalhar. Então, assim, se a gente não cuidar, todos nós aqui, hoje nós somos um podcast humilde de meia dúzia de pessoas, meia dúzia de gente que curte e tal, ok. E depois? Por isso que eu via muito isso em Jesus. Sabe o que ele fazia? Ele nunca ficava em Jerusalém, nunca. Ele não pousava em Jerusalém. Ele ia para o deserto. Ele ia dormir em Betsaida, na aldeia do lado ali, putz, esqueci o nome ali perto da Maria, Marta e Lázaro ali, sabe? Ele saía sempre fora. Isso, Betânia, ele saía sempre fora da cidade. Pode ver, toda vez Jesus saía fora. A multidão queria pegar ele para fazer ele rei. Ele saía no meio da multidão e ia orar. Você está em constante contato com Deus, sabendo quem você é, meu amigo. Primeira coisa, olha o tanto de gente que tem aí, cara. Tem cara melhor que eu, melhor que você, melhor que... Sabe? Então, assim, se você perde o senso da realidade e o teu lugar, cara, você vira um demônio. Mas é aquilo que nós estávamos falando aqui antes de começar, né? O Jesus que estão apresentando por aí, ninguém quer. Meu Deus do céu. Porque o Jesus, o verdadeiro Cristo, se for bem apresentado, ele é irresistível. Não tem como resistir a Cristo.
Só que o Cristo que estão, né, o Jesus que estão apresentando por aí é esse Jesus possessivo, é o cara que você tem que fazer tudo, é arrogante, é tudo. Ninguém quer. Quem vai querer? Só pegando esse gancho aí no que vocês falaram, no que o Sansão falou ali com relação ao cuidado, e aí eu digo cuidado, cuidado mesmo, porque falando aí desse contexto de vaidade, de soberba dentro da igreja, a gente entende, até que como nós que frequentamos, a gente entende que a igreja é um lugar que a gente vai ali para aprender a palavra, para aprender os ensinamentos de Cristo, e aí a gente puxando ali para o chamado de cada um que Deus chamou, um para ser pastor, outro para ser mestre, porque a gente, claro que a gente precisa de alguém para ensinar, alguém para estar nos acompanhando, nos aconselhando, e quando eu falo de cuidado, eu falo de que sim, a gente vai para esse convívio no meio tanto da sociedade ou dentro de uma igreja, a gente vai para aprender, a gente vai para se conectar com as pessoas, a gente vai para se conectar com Deus também. E a gente, mesmo tendo essa vivência, é difícil da gente mudar o nosso comportamento ou aquilo que eu carrego no meu coração desde a minha criação. Porque quando a gente olha para a Bíblia, aí a gente vai citar Jesus e os discípulos. A gente vai lá para Lucas capítulo 22, lá na última ceia da Páscoa, antes de Jesus subir para Getsemane, no monte, ele reúne os seus discípulos, e ali em Lucas 22 a gente vê os discípulos que, quando a gente vai falar da última ceia, a gente já consegue perceber ali em um estado de tempo que Jesus já está no final dos seus 3 anos de ministério na Terra. Então, os discípulos já se passaram ali meio que quase 3 anos já ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus, andando com Jesus, dormindo do lado de Jesus. E a gente vê na última ceia eles discutindo entre si quem era o maior. E aí você vê a vivência que eles tiveram com o próprio Cristo. O Deus que se fez homem, desceu para a terra para ensinar a falar do reino, se entregar por nós. Então todo aquele contexto de paz que ele tinha, de mansidão que ele tinha, de verdade, porque ele era a verdade, ele é a palavra, ele é o verbo, verdade. E eles passaram 3 anos com Cristo e ainda não tinham entendido. Então imagina você andando com Cristo durante 3 anos e ainda nesses 3 anos você ainda quer discutir com alguém que você é maior que aquela outra pessoa que está do seu lado. E aí a gente vê que é muito difícil, não é fácil eu mudar o meu comportamento porque está escrito, porque eu estou aprendendo isso com Deus, eu estou convivendo com outras pessoas, então acredito que aí também vem a questão do próprio Espírito Santo. Eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Até logo depois, na sequência, a gente vai ver Pedro negar Jesus. Ele não tinha recebido o Espírito Santo. Ele disse, não, mestre, eu não vou te negar. E aí ele negou a Jesus. Então eles não tinham o Espírito Santo. Então veja como é difícil a gente ter essa transformação. Você vê ali que essa questão dos discípulos, eles não tinham entendido ainda quem era Jesus. Pode ver que ele, quando os demônios iam falar, ele deixava quieto, ele mandava os caras ficar quietos. Pedro foi o único que conseguiu confessar, e mais 1 ou 2 vezes que aparece falando que ele é o Cristo. Mas eles não tinham entendido ainda quem Jesus era. Depois que ele fica, e daí ele explica. É um rei terreno, né? Isso. Então, se você erra a mão, porque quando você lida com o divino, dentro do ser humano, se você erra a mão, porque você está lidando com as categorias mais altas, até no entanto que as pessoas matam em nome de Deus. Sim. Você está entendendo? Porque você pensa assim, se uma pessoa está convencida que Deus mandou ela matar, o que ela vai fazer? Ela está diante do Deus dela, é o tudo dela. Então, o que acontece? Se você erra a mão nas coisas ali em cima, automaticamente para baixo você vai destruir tudo. Porque a tua interpretação de Deus está equivocada. Como, por exemplo, creio que foi uma das decepções de
de Judas, ou deles ali, foi a questão política, né? Porque até em Atos, bem no comecinho ali, Lucas escreve quando eles estão com o Senhor, e eles perguntam assim, e daí quando você vai restaurar o reino de Israel? Você imagina, até aquele momento, eles estavam pensando no Cristo guerrilheiro, no Cristo que ia conquistar, libertar de Roma. O trono ali de Roma ia sentar ali no poder e governar. Por isso que a coisa mais importante que eu acho que todos temos que colocar na cabeça é o seguinte: Jesus, ele tem que ser a chave hermenêutica para tudo. Tudo que você quer saber, olhe para aquilo que ele fez, olhe para aquilo que ele falou. É daí que você vai interpretar as coisas, porque senão você fica na loucura dos homens. Você fica porque cada um fala uma doutrina, fala uma coisa, tem um pensamento, tem uma forma de... Cara, é uma maluquice. É uma maluquice. Pensa assim, pensa nesse... Qual é o Cristo que eu vou seguir? É o que tem que ficar em casa no sábado? É o que usa véu? É o que rodopia? Qual que é? Né? Mas agora deixa eu te falar uma coisa. Agora vamos aqui, vamos ficar entre nós, vamos deixar a câmera. Cara, e como que você explica os milagres, manifestação de Deus e todas as coisas que acontecem nesse meio? Porque veja só, isso tudo é uma mixórdia. É assim, ó, é um negócio que não tem como você mexer. Por isso que ele falou. Será que Jesus ia vir com aquele ia. chicotinho aí? Ou não? Viu? É joio e trigo, filho. Ele tá deixando. Você tem que saber se você é joio ou se você é trigo. Primeira coisa. Outra, não vá separar que vai dar ruim. Você não tem instrumental, você não tem instrumento nem para reconhecer você mesmo. Como que você vai discernir o outro? Você não sabe quem que é a igreja de Cristo. Você sabe, o pessoal que se reúne com você, entendeu? Ali um ou outro você consegue ver. Mas tanto é assim que no meio cristão é comum aquele ditado: quando você chegar no céu você vai ter surpresa. Primeiro, que você vai estar lá. Segundo, que quem você pensou que ia estar lá não vai estar. E quem você achou que não ia estar, vai estar. Porque de fato é assim, né? Prostitutas, e meretrizes, e ladrões, e publicanos, e vos precede no reino dos céus. O reino de Deus é sempre assim. Olha para você ver uma conta simples. Fala para mim, Kleber. Quais são os indivíduos que têm uma probabilidade de 99% de compor aquele grupo a qual Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito, vós os que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Quem que é o grupo que está mais sujeito a isso? São os cristãos. Somos nós. Eu estou mais próximo desse grupo do que o cara que tá no seu pecado, como a gente nomeia, a gente está no pecado ali. São os cristãos, é a gente, aqueles que invocam o nome do Senhor são os que estão mais próximos. Porque naquele dia vai dizer: não, mas no teu nome, Senhor. Não, mas nós fazia. Mas quando, Senhor? Eles sabem quem é o Senhor. Agora o outro grupo não sabe. Mas só que a gente ficou tão arrogante, o cristão ficou tão arrogante, que ele acha mesmo que ele é especial. Como o povo judeu. Por que Israel viveu cativo? Porque eles achavam que eles eram especial. E nessa especialidade deles, eles se distanciavam de Deus. Em toda essa vaidade deles, eles se distanciavam. E é o que acontece, porque nós somos ensinados, Fabrício, de que agora você tem Jesus, agora você conhece a verdade, a realidade última das coisas, e você tem que anunciar para o perdido, para o pecador, porque você é sal do mundo, você é luz da terra. Nananana. Aí, em vez de o cara virar sal do mundo, luz do mundo e sal da terra, o cara vira uma perturbação na vida dos outros. Porque ele não consegue dialogar, ele não consegue falar igual gente. Ele tem que falar: nossa, que pombagira! Você está entendendo? Só que, você pensa, você conceber as coisas desse jeito, você ficar se relacionando com as coisas desse jeito, vai te destruir por dentro. Necessariamente vai te destruir. Por quê? Porque nesse sentimento de ter uma missão, você tem que cuidar. Cuida do teu coração. Porque a vaidade, ela é o laço da idiotice. Você primeiro se torna... O que é o idiota? É o ídios, né? Que é do próprio indivíduo. Um indivíduo que só olha para si mesmo. Daí vem a palavra idiota. Só que eu digo uma frase assim: o problema de você ser um idiota é o seguinte, é que você nunca sabe o que você é.
Aham. Não sei se você já ouviu falar da síndrome de Dunning-Kruger. São dois cientistas lá que eles fizeram um estudo onde eles viram que a pessoa, quanto mais inepta ela é para algo, mais ela pensa que ela sabe. Quanto mais ignorante a pessoa é, mais ela pensa que ela sabe. Porque ela não consegue conceber o tamanho das coisas. Ela só se relaciona com o mundinho dela. O mundo dela é o umbigo dela. Ela não se relaciona com coisas maiores. Ela não consegue ver, porque ela está cego pelo próprio ego. Pense assim, Fabrício. Você é cabeleireiro. O que você conhece a respeito de cabelo? Bem, quanto tempo você faz isso? Vai fazer 16 anos. É bastante coisa. Todo dia, 365, né? 365 dias no ano quase. Tá. E qual que é a quantidade de coisas que você não conhece sobre cabelo? É muito maior. Sempre o conhecido ele é envolto por um desconhecido muito maior. Então, assim, eu prefiro me recolher à minha ignorância e ter temor em me relacionar com as coisas, porque eu não sei das coisas. Essa é a verdade. A gente tem impressões, Fabrício, porque naquele dia ele vai vir e a gente que conhece em parte, vamos conhecer como ele é de verdade. Nós vimos as coisas em parte, gente. Se você não conseguiu perceber ainda isso, você está em maus lençóis. Você vai ser arrogante, cara. Você vai ser soberbo, você vai se transformar num diabo mesmo. Porque você acha que você é ungido, que você... Tem mais 8 bilhões de pessoas no planeta, cara. Você acha mesmo que ele não é o Deus delas? Ele é o teu Deus? É o Deus da tua denominação? Você está falando sério? Cara, é o que eu falei, o sacerdócio dele é eterno. Não tem começo, não tem fim. Deus está agindo a todo momento em todas as pessoas. São filhos dele, são filhos do sacrifício dele. Só que daí o que acontece? Não, porque todo aquele que creu no nome dele, a esses ele deu poder. Cresce, bicho. Cresce. Você está falando de Deus, cara. Você não está falando de líder, de pastor, de teoria. Não, você está falando do próprio Deus. Fabrício, você sabe como que Deus criou o mundo? Sabe, Kleber? Posso tentar? Vai. Com uma palavra. Com uma palavra. Mas ele usa uma palavra específica no começo, que é bará, que é criar. E essa palavra não é, no hebraico, ela não é atribuída a ninguém, só a Deus, a criar. No latim é ex nihilo. Olha isso, ex nihilo, tirou do nada. Só que é um problema nisso. Nada pode vir do nada, porque no nada nunca nada esteve. Como que ele fez isso então? Porque ele é Deus. Filipenses, e ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Ele se esvazia dele, ele morre e chama... Sabe aquele cara que você não gosta? Aquelas pessoas que você despreza? Ele chamou elas. Ele tirou de dentro dele. É essa que é a questão da coisa. Como que você vai desprezar as pessoas? Como que você vai desprezar o outro humano? Ainda que ele não vá no mesmo lugar que você vai, não vista as mesmas roupas e não fale do mesmo jeito. Mas você pense, quando eu olho, principalmente no shopping, cara, que você vê cada figura assim, diferente, né? Pessoas diferentes, eu falo, meu Deus... Ele chamou aquela pessoa. Ele chamou nele. E o relacionamento que ele tem com aquela pessoa é extremamente pessoal. Cara, você não sabe o que é o mundo interior daquela pessoa. Pare para pensar no teu mundo interior. Sabe aquelas coisas que nem a tua esposa sabe, que compõem a tua alma? E que não necessariamente é coisa errada, eu estou dizendo de coisas que às vezes você não consegue dizer para você. Você imagina que aquele é um outro mundo igualzinho. E que você não sabe. Então, o que cabe você? É cuidar dele, é amar ele, cara. Se ele está no caminho, ajuda ele. É isso que a gente tem que fazer. Cara, e tem vezes que você não vai poder ajudar. Ele vai ter que arcar com a vida dele também. Ele tem que ter responsabilidade com a vida dele também. Só que a gente, às vezes, com esse negócio do evangelho, a gente sofre de bondadismo. Não é isso que Deus está pedindo, né? Ele falou assim, olha, os pobres vocês têm sempre com vocês, mas a mim nem sempre. Ela está fazendo uma coisa boa para minha sepultura. Então, a questão não é ajudar pobre.
Não é encher a tua casa de mendigo. Não é isso que o Evangelho está pedindo para você. Ele está pedindo para você ser simples na vida. Segue o teu caminho, você tem um monte de coisa para você resolver dentro de você. Você recebeu um monte de coisa que você nem sabe. Ali que você vai ter que resolver no decorrer da tua vida, cara. E daí o que acontece? Eu sou edificado por você, você é edificado por mim. O Kleber me edifica, que edifica. Então, toda a humanidade, todos os homens, olhe eles como filhos de Deus. Porque só assim você vai ser capaz de olhar para você mesmo. Porque quando você vê a soberba do outro, a arrogância do outro, você vai olhar para você e falar, epa, eu também sou assim, eu também faço. Eu também tenho o potencial de ser isso. Ou eu já fui isso um dia, né? E é legal isso daí você, né? A maior definição do ego que eu vi, assim, que eu achei mais plausível, até falo direto com um amigo meu, Brunão, quero você aqui no próximo. Ele sempre fala, pra mim, a gente discute alguns temas legais assim, e daí um dia nós estávamos discutindo sobre o ego, né, cara? Ele falou, cara, o ego é o mais difícil pro ser humano e tal. E uma das ilustrações que ele trouxe ali, que o ego é um homem montado num cavalo chucro. Que só que as mãos, né, as rédeas, é o cara que tá. E é verdade, o ego ele é esse cavalo chucro muitas vezes, que ele quer fazer, ele é aquele, sabe aquilo que o Paulo falou ali? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal, sem querer eu estou fazendo. E é mais ou menos isso, é essa parte aí negativa do homem, é esse chucro, que o cara, se ele deixar ali sem você domar, cara, o homem ele vai querer realmente ir lá e fazer cagada, fazer as coisas, bater nos outros. É quase o cara do Homem das Cavernas ali. Ele tá ali, vai a parte animal dele. E realmente é bem isso. É o cara saber que ele tem aquele cavalo chucro, só que isso é com entendimento. O cara entender que na vida dele, se ele não domar esse homem chucro dentro dele, ele sempre vai olhar pro outro. Não, mas Sansão não é ninguém, cara. Tá falando um monte de coisa aí. Ah, quem que é o Kleber? Eu consigo mais que aquele ali, ou vou ver o meu próximo e não vou entender que realmente tem um propósito na vida daquele cara. Eu não vou me compadecer com aquele outro que está ali. Por quê? Porque eu sou tão soberbo e entra no contraponto de Cristo. Que Cristo é o quê? Ele era manso e humilde de coração. Sabe, duas palavras assim que me toca, sabe, assim que eu falo, eu quero ser igual a ele, é quando falava que ele era manso e humilde. E quando ele falava, e ele fala como quem tem muita autoridade, eu sempre falo, pai, eu quero falar assim, porque eu imagino Cristo falando, assim, e até as moscas parando para ouvir. Imagine, cara, hoje a gente fala, nós temos os microfones aqui e tal, mas, cara, o cara falava em época que não tinha nada, era tudo no gogó. E eu imagino as pessoas, ele fala como quem tem muita autoridade, todo mundo querendo ouvir, e ele era manso e humilde. Claro, ele não era bobo, ele falava, você tem que ser prudente e astuto. Ele te dava aquele equilíbrio, porque eu vejo que o segredo da vida é ter um equilíbrio. E o ego é isso, o ego é você, cara, ser um cara equilibrado, sabendo que você é um animal. Mas, cara, que é você que segura as rédeas da tua vida. Você é aquele cara que, se você não cuidar, você está falando mal da vida dos outros. Hoje meu pai me mandou um negócio bem legal, era da igreja católica até, né, meu pai é católico e tudo. Ele me mandou falando, parabéns pelo podcast, eu mandei cedo um corte para ele. Ele falou, nossa, bacana, muito legal e tal. E daí me mandou um corte também, não era nem um corte, mas uma ilustração lá católica e bem bacana. Chegou o cara lá da igreja católica pro padre e fala, ô padre, você viu só, tem um clero lá que tá tendo uns pecados aí, não sei o quê, fiquei sabendo dos boatos dele. Tem um outro cara ali na igreja, ele só no WhatsApp. Eu vi que tava no WhatsApp ali e tal. E ó, aquele outro irmão ali, você acha que aquilo é roupa de ir na igreja? Roupa de vir na missa, ó. O cara com o capuz ali. Aqui o lugar é santo e tal. E a irmã fulana lá, você viu, não sei o quê. E começou a falar. E o padre só dando aquela olhadinha para ele. Porque eu quero sair da igreja. Eu quero sair, não dá para mim ficar na igreja, porque veja bem, isso. Ah, você quer sair da igreja? Por isso que você quer sair da igreja? Ele falou, posso te fazer só um desafio? Fazer um desafio com você, daí você pode sair da igreja. O que é? Ele
Falou, vai lá, pega esse copo aqui. Pegou um copo assim, sei lá, uns 200, 250 ml de água. Falou, enche lá no bebedouro até a tampa, mas tem que ser até aquela última gota, até... E o cara começou a encher. Ele falou, agora que encheu tudo, com cuidado, eu quero que você dê 3 voltas aqui dentro da igreja. 3 voltas certinho. E era o horário do culto, né, da missa, né, no católico é a missa. Mas não pode derrubar uma gota, depois você volta aqui nas conversas. E ele foi, pegou aquele, ia bem, só olhando para aquilo, primeira volta, e a missa rolando ali e tal. E resumindo, ele dá as 3 voltas, chega ali bem, padre, consegui, não sei o quê, e tal. Dele, conseguiu, então senta aí. E você reparou que enquanto você estava lá, tinha o irmãozinho com aquele capuz e tal? Não, nem vi, estava ali focado e tal. Você chegou a ver algum pecado do clero e não sei o quê? E ele começa a citar todas as coisas que ele estava vendo. Daí ele falou, não vi nada. E ele responde que não viu nada. Daí o padre dá aquela nele, mas sabe por que você não viu? Porque você estava focado em fazer o que era teu. Você estava focado naquela missão que era tua. Então eu vejo que muitas vezes a pessoa está tão focada nas coisas dos outros que ela não consegue ver o seu próprio coração como está. Que é algo que o Sansão sempre tem falado aqui para nós e é algo que a gente quer falar para vocês também. Que você se autoexamine, que você possa realmente entender como está teu coração, porque talvez para você está numa fase difícil, que você, eu não acredito mais em nada, porque você é uma pessoa frustrada, porque as pessoas falam que você não vale nada. E nós estamos aqui para não só para realmente falar palavras bonitas, mas para poder tocar na tua vida. Para que você possa ser despertado, ou por um corte, ou pelo podcast inteiro, que você realmente possa entender, cara, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu sou essa pessoa melhor, eu preciso me conhecer, porque realmente as pessoas precisam se conhecer primeiro. Não tem como você fazer nada se você não se conhecer, Kleber. Se você não saber o seu propósito, eu sempre falo, que nem eu falei no primeiro ali, né? Falei, cara, se você não conhecer o teu propósito, cara, e o tempo de cada coisa, você vai penar. Porque você vai ficar dando volta em volta do seu rabo, até para, cara, é minha existência. Mas que nem o Sansão falou, o que é a igreja? O que é o coração? O que é um pastor? Às vezes nós temos que entender mais de nós mesmos, para que a gente possa entender do próximo. Não, é bem legal. E aí você falando do se conhecer, se eu não me engano, acho que Sansão também citou ali que nós não conhecemos a nós mesmos. E quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a palavra, a gente ouve Deus falando que Ele conhece a gente como a palma da nossa... Ele tem nós gravados na palma da mão dele. Ele esquadrinha os nossos pensamentos e sonda o nosso coração. Então, a melhor forma da gente se conhecer, eu acredito, Fabrício, Sansão, é a gente se conhecer buscando a Deus. Em orações, em momentos com Ele e em momentos de sinceridade com Ele. Porque quando nós vamos para Ele, a gente consegue identificar até mesmo através do Espírito Santo, através do que Ele coloca em nossos corações, coisas que esse padre fez para esse rapaz, nesse contexto que você trouxe para a gente. Deus começa a ministrar no nosso coração coisas que a gente faz, que talvez a gente deveria deixar de fazer, comportamentos que a gente tem e a gente deveria deixar de fazer. E por que eu falo que a gente tem que buscar a Deus para que a gente consiga algo ou sair do lugar que nós estamos? Aí a gente até no podcast, no episódio passado, a gente comentou sobre ganância, sobre ambição ali. E todos nós temos que ter a ambição de sair do estado que nós estamos. Nós temos que ter essa ambição. Mas a diferença da ganância é que quando eu sou um cara ganancioso, eu quero chegar em algo, eu quero alcançar o meu objetivo passando por cima das pessoas. Quando eu sou uma pessoa ambiciosa,
eu vou chegar ao meu objetivo respeitando as pessoas. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Jesus curando, Jesus transformando as pessoas, porque elas foram até ele. Eu lembro de Bartimeu, e aí a gente, no contexto da palavra, Jesus está saindo de Jericó. Olha, Jesus já entrou em Jericó, agora Jesus está saindo. E nesse momento da saída, que Bartimeu vai ouvir ali um barulho de uma multidão, e aí ele comenta com a pessoa que está do lado dele, e aí ele passa a saber que é Jesus que está passando ali, e ele, naquele momento que ele estava, ele falou, pô, agora é a minha oportunidade, eu preciso sair desse estado que eu estou aqui, e ele reconheceu que ele era falho nesse momento. E ele, nesse primeiro momento, ele reconhecendo que ele era falho, ele vai buscar Jesus, ele vai clamar Jesus, Jesus, filho de Davi. E aí Jesus vai até ele, cura ele, salva, transforma a vida dele, porque ele reconheceu. Então, mas Bartimeu era um mendigo que vivia na rua pedindo esmola. E aí até num contexto de experiência de vida, não para me vangloriar, mas só para trazer um contexto aqui para vocês na prática, em alguns projetos que eu já participei, de sair para a rua, de evangelizar, de levar um alimento, a gente encontra pessoas em um estado difícil, de necessidade, extremo, mas o coração dela está cheio de vaidade. Ela está num estado que ela precisa de uma ajuda tanto como uma orientação, ou até mesmo uma atenção. Pessoas assim no estado de Bartimeu, elas só querem ser ouvidas. Porque elas passaram por uma frustração, por algum momento difícil na sua vida, que levaram para aquele estado que ela está. E a gente chega para tentar ajudar, ou dar uma palavra, ou dar uma atenção, e essas pessoas, elas não querem. Elas, ali falando, ainda no contexto de vaidade, elas deixam o ego tão inflado que elas se colocam num momento de verdade ali, de que ela está no lugar certo, que ela deve estar ali, porque as coisas erradas que ela fez, as outras pessoas têm que aceitar, e que o que ela fala, as pessoas têm que aceitar e têm que obedecer, e elas não aceitam ouvir, elas não, muitas vezes, um alimento elas não aceitam porque elas estão com o ego inflado. Então, mesmo num estado de necessidade, elas ainda estão com esse peso de vaidade, com esse peso de eu sou assim e eu não quero mudar. E aí a pessoa só vai conseguir se transformar se ela for em Jesus. Então a gente vê cegos sendo curados porque buscaram Jesus e pediu para que ele fizesse um milagre. Então, voltando num contexto, a gente precisa ir para Jesus e buscar nele essa transformação. E até aqui queria trazer para vocês, falando desse contexto de vaidade, de humildade, queria que vocês trouxessem, a gente falou de vaidade, e agora a humildade é o oposto? O que é a humildade? O que a Bíblia fala de humildade? Fabrício, consegue trazer para a gente esse contexto de humildade? O que você entende sobre isso? O que você vivenciou sobre isso? Então, até uma das pautas aqui que é colocar a cura para o coração da pessoa que está soberba é a humildade. A pessoa que tem um coração humilde, eu creio que realmente ali é onde ela vai conseguir tirar essa soberba. Romanos 12, ele diz, que nós temos que ser transformados pela renovação da vossa mente. Que nem você falou aí dessa pessoa que às vezes ela está nesse estado de dificuldade, ela está precisando e ela não consegue aceitar uma ajuda. Ela está num nível extremo, onde ela não consegue realmente tirar isso. Vamos bater de novo aqui no que o Sansão fala. Ela não se conhece. Ela não consegue, ela acha que ela precisa da aprovação do terceiro, ela acha que ela precisa de tudo, ou é aquilo que talvez você está passando. A pessoa que está realmente frustrada com o sistema,
pessoa que ela acha que o certo, vamos dar o exemplo de igreja. A maioria das pessoas que eu vi de rua, também fazendo trabalhos, né, de entregar marmita, de fazer uma quentinha, que nem disse pro pessoal aí, levar um alimento pro povo. Cara, a maioria da porcentagem das pessoas frustrada com igreja ou com relacionamento família. A maioria. Você vai e pergunta, o cara conhece do evangelho, conhece da palavra e tá ali travado. Por quê? Porque realmente ela tem esse ego, não consegue ser humilde. Que nem eu falei aqui, Jesus, quando fala, ele era manso e humilde de coração. Ele é o nosso espelho, nós temos que olhar para ele é o nosso crivo. Ele é a nossa régua, a nossa balança de medir. Opa, mas o mestre, como que ele fazia? Como que ele tratava a pessoa? Nos passos dele, que nem aquele livro tem, nos passos de Jesus, o que ele faria? Cara, eu sempre fico me questionando nisso, será que Jesus faria isso? Será que Jesus trataria essa pessoa assim? Então, eu creio que a humildade vem, que nem você falou, claro, oração, tudo que a gente busca, mas eu acho que é viver uma vida que nem ele vivia. É realmente ter empatia, é tudo aquilo que às vezes parece demagogia de falar, mas é isso, é eu se colocar na situação da pessoa, opa, mas, cara, se importar, parar pelas pessoas aqui, que a gente que tem comércio, é toda hora passando pessoas, e os caras, que nem ontem mesmo veio um cara, tipo, sabe quando ele tem vergonha, ele te olha por baixo, e eu olhando assim, sabe, tipo, tentando colocar ele no mesmo nível que eu, porque ele estava se rebaixando ali. E por quê? Porque ninguém quer ouvir o cara. E o cara falando uns papos top. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela tá tão, como que eu posso dizer, magoada, ela tá tão triste que ela não vê mais solução. E nós realmente temos que ser essa luz, ser esse diferencial para as pessoas. Quando Cristo diz, vós sois a luz do mundo, é isso. É você realmente se colocar no outro lado, chegar e falar, cara, estão te condenando? Ah, você tem que ser apedrejada? Não, você é adúltera. Você é tal. Não, Cristo, ele morreu por você, que nem você falou. Ele não usurpou ser igual a Deus, ele se esvaziou, ele morreu por todos. Entendeu? É muito profundo. Fala aí. Então, cara, mas como que eu vejo todas essas coisas? Eu digo, porque não adianta a gente analisar as coisas a partir de teoria e de coisa da própria vida. Eu vejo que uma coisa muito importante é você ficar sozinho. Você ficar sozinho. Ter um tempo com você, porque na agitação do mundo, você não percebe. Muitas vezes você está tão querendo agradar os outros. Você fala de uma forma diferente. Você se veste, porque você quer ser aceito em tal grupo. Você está entendendo? Então você vai perdendo a sua personalidade, você vai se fragmentando. Você vai se tornando um ente amorfo, sem forma. Só que o que acontece? Pense assim, para o cara chegar a entregar a vida dele na cruz, que é o caso de Cristo, tem que saber quem é, né? Tem que saber qual que é o teu propósito, de onde você vem, para onde você vai. Só que eu te falo, é o seguinte, com o que você está se relacionando? Como que você se torna essa personalidade forte, esse homem cheio de amor, cheio de graça, cheio de luz? Isso que me encanta. Porque você falando ali, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: um homem que não domina suas emoções, seus sentimentos, é uma cidade sem muro. Você não tem proteção, cara. Você não consegue dominar o teu ímpeto. Você não consegue não adulterar. Você não consegue ser fiel. Você pode mudar 300 vezes de relacionamento, você nunca vai ser fiel. Por quê? Porque se você pega, Fabrício, e você pega só a parte material do pecado, por exemplo, foi lá e colocou uma roupa, foi lá e pegou a mulher do vizinho. Beleza. Mas o que está por baixo dessas coisas? Porque para você chegar onde você chegou, alguma coisa tem. Só que é essa coisa que você tem que confessar para Deus. Porque veja só, isso daqui também é algo assim que edificou muito a minha vida. Que é você confessar para você a sua experiência. E falar isso em voz alta. Porque é isso que acontece na psicoterapia.
que o psicoterapeuta faz? Ele guia você para você dizer as coisas. E às vezes ele vê que você está nomeando as coisas errado. Ele vai falar, viu, não é mágoa, não é raiva, isso daí é mágoa. Só que se você dá o nome errado para a coisa, você vai raciocinar errado e você vai tomar as decisões erradas. Então, primeiro, para você acertar o nome das coisas, você vai ter que olhar para Cristo. Para você dar o nome certo das coisas que estão dentro de você. Porque a tua alma, ela vai ficando mais clara, você vai percebendo o que é e o que não é. Você vai limpando a sua alma. Só que, como que você vai fazer isso no meio da agitação, no meio da loucura, no meio da maluquice? Cara, você tem que ficar sozinho. Olhar para você e dizer para você realmente. Por exemplo, qual que é o nível dessa verdade? É o seguinte, você pode... Teu pensamento, aquilo que você está pensando pode ser uma mentira, mas que você está pensando, isso é uma verdade. Então, existem coisas que só você sabe. Concorda? Só que são justamente essas coisas que você tem que confessar e dizer para você. Uma frase que me veio, você pensa em mentiras que são verdade dentro de ti. Só que assim, ó, veja, se você não faz esse processo, você entra num ciclo patológico. Você se alimenta de porcaria, você produz porcaria, você fala porcaria, a tua vida é uma porcaria. Se torna isso, apenas isso. A tua vida é arrogância, você só pensa em arrogância porque você é um arrogante. O que Jesus falou? Quem vive pela espada também morre. Quem vive pela mentira também morre. Quem vive do engano, pelo engano também morre. Meu filho, você se torna aquilo que você faz, aquilo que você se consome. Se você consome luz, você se torna uma pessoa de luz e, inevitavelmente, o teu coração vai ser iluminado. Eu sinto o meu coração iluminado, claro, pacificado. Quando eu começo a ver algum tipo de agitação, eu já sei o que está acontecendo. Mas antes não, eu estava no turbilhão, eu estava na maluquice, estava na loucura, estava cheio de arrogância, cheio de prepotência. Olha só, tem um indivíduo, né, que eu conheço, eu não julgo a pessoa, jamais vou julgar, como diz Jesus. Como diz Jesus, eu não vim para julgar. Mas o cara, ele tem um carro lindo, cara. Ele passa aquele carro lindo dele, com o som bem alto, não sei o que, não sei o que. Aí eu parei para pensar, falei, será que ele não pensou que ele está fazendo um papel de idiota? Só que pensa, na cabeça dele, não está. Agora eu te falo, como que você deixa de ser soberbo se você não sabe que você é soberbo? A condição primordial para você conhecer algo é primeiro você confessar que você não sabe. Porque se você pensa que você sabe, aí você não tem como você aprender. Foi o segredo de... Você fechou para tudo, né? É o segredo de Platão, tudo que, é o segredo de Sócrates. Tudo que eu sei é que eu nada sei. E o fato de eu saber que eu não sei me dá vantagem sobre os demais que acham que sabem. E esse é um grande problema. As pessoas não, né? Muitos estão falando de coisas que não sabem. Ele está falando desde uma arrogância dele, ou desde uma impressão, mas ele não está falando com o coração. Por que Jesus ensinava com autoridade, mesmo os escribas tendo alto domínio das escrituras? Qual que era a diferença? É o coração. O discurso dele vinha da alma, ele falava de verdade. É um negócio impressionante, olha para você ver. O que é o coração? Né? Do que Jesus está falando? Esse é um problema. Se você não sabe do que ele está falando, você não sabe o que tem que fazer. Como que é ser manso e humilde de coração? Você sabe o que é ser manso e humilde de coração? O Espírito Santo vai te ensinar. Você está entendendo? Mas assim, o coração, ele vai desde elementos físicos, materiais, por exemplo, a Universidade de Matemática na Califórnia, eles calcularam que o coração emite um campo magnético de 1 metro. Imagina. Por que você acha que você sente a energia das pessoas? Você fala, meu Deus do céu, a pessoa chegou a baixar minha energia até. Sabe aquela pessoa que... Por quê? Porque o coração, ele emite. Então você veja, e o tal do coração, tanto de forma física como de forma simbólica, ele vai desde o material, que é você sentir a vibração de uma pessoa, ao metafísico, a lugares que transcendem. Até, no entanto, que, por exemplo, existem momentos com Deus que você não sabe nem explicar. Você não sabe nem onde você sentiu aquilo. Porque você não pode dizer nem que é num lugar. Porque quando você sente dor, você sente no joelho, no cotovelo, na cabeça. E quando você está triste onde?
Onde que está a tristeza? Coração. Não, mas onde que ela está? Você não sabe onde está. Porque, por exemplo, corpo, alma e espírito. Não há divisão disso na prática. Há divisão de forma teórica para você saber o que é corpo. Mas onde que é a fronteira do corpo, onde que é a fronteira da alma, onde que é a fronteira do espírito, você também não sabe dizer. Isso na realidade, isso que é a realidade. Isso na realidade não existe. Você é um ente só. Que ao mesmo tempo que está aqui, você consegue ter conexão com a eternidade. Me explica isso daí. Então você vê que desse tal de coração que Jesus fala é muita coisa. A imagem que eu consigo ver, Fabrício, é como se fosse vários quartos, vários lugares que você vai ter que entrar em um com Jesus, ir lá, arrumar, acertar mágoas do passado que você tem, perdão que você deixou de... Porque, meu filho, se você não tem capacidade de se colocar no lugar do teu próximo, a tua inteligência está deformada. Isso, pode ver. Jesus falou bem assim, vocês sabem discernir os tempos, mas não sabem ver o que está acontecendo na frente de vocês. Por quê? Porque o coração de vocês está carregado. Então, assim, o coração é muita coisa. Só que são muitas coisas que você vai ter que levar Jesus lá, cara. Para dar um jeito, para arrumar. São várias realidades que você tem. Você tem emoção, você tem sentimento, você tem toda a tua questão de espírito, eternidade. Tudo que está dentro desse tal de coração que é o centro do teu ser. E é desse centro, desse monte de coisa, que a gente usa palavras que esbarram, na verdade, nessa realidade, é que daí que emerge a inteligência. Quanto mais humano você for, mais inteligente você é. Porque o QI, ele é um aspecto da inteligência. Você saber fazer conta, você saber ser bom, isso tudo é um aspecto. A inteligência em nível ontológico, que é a natureza do ser, qualquer um pode ser, qualquer um pode tê-la. Por exemplo, você vê uma pessoa com muito pouca instrução falar de verdades profundas. Como isso? É porque o coração daquele indivíduo está limpo e não tem a ver com a quantidade de estudo que ele tem, mas com a capacidade que ele tem de olhar a realidade e perceber a verdade das coisas. Cara, você pode ser o cara mais inteligente. Se você não souber tratar o teu próximo, você é um jumento. Você está entendendo? Então, inteligência é muito mais do que você saber alguma coisa. É você ser alguém. Top. E aí, Kleber, manda uma mensagem aí pra galera, pra nós fechar esse podcast Chave de Ouro, que hoje foi top. Bom, que num contexto geral aqui, a gente sempre talvez tenta trazer aquilo que nós absorvemos na nossa experiência, estudando a Bíblia, buscando conhecimento. E eu acredito que para que a gente consiga ter um norte, eu citaria Gálatas, os frutos do Espírito, para que a gente consiga ter esse norte de como eu devo seguir a minha vida, como eu devo conduzir a minha vida, como eu devo ser no meio da sociedade, como eu faço para acabar com a minha vaidade. É em Gálatas, frutos do Espírito, buscando, como Sansão até disse, o Espírito Santo que vai nos auxiliar para que isso venha fluir dentro de nós. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a paz, o domínio próprio. E nesse conceito de frutos do Espírito nós automaticamente começamos a nos tornar uma pessoa em Deus. E como você citou aí um conceito técnico de radiar ou de transmitir através do nosso coração, as pessoas que estiverem à nossa volta sentirão todo esse sentimento de bondade, de longanimidade, de paz, e a gente vai transformar as pessoas que estão à nossa volta também. Amém, é isso aí, galera.
Busque os frutos do Espírito, Gálatas 5, a partir do versículo de número 22, se não me foge a memória. Amor, paz, alegria, longanimidade. Não tem melhor, imagine você ser um cara alegre. Contra essas né? coisas não há lei. Não há lei. Aí, ó, essa aí, ó, fala a verdade, o ponto-chave, como que é? A chave hermenêutica tá aí, ó. Porque realmente contra isso não há lei. Não vai ter um jugo, não vai ter peso. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida. Clica aí no like, se inscreve, compartilha, que foi top demais. Valeu, galera. Mais um Pode Pai com sucesso. Que Deus abençoe vocês. Agora vamos posar para foto lá, aquela foto legal. É mentira, galera, tá filmando. É vídeo.